Cumprimentamos a todos. Novamente aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa Santíssima Virgem Maria. Hoje trataremos de um assunto que, embora não seja o mais importante, no contexto atual eu diria que ele é um dos mais importantes de todos, porque há muito esquecido por parte da Igreja. Falaremos então da penitência. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Penso que dificilmente alguém que me assiste poderá lembrar, pelo menos nas missas tradicionais, nas missas comuns, algum sacerdote falar na igreja sobre penitência. É muito difícil. Quando muito, na Semana Santa, alguns abordam algum tópico ou outro. E hoje veremos a sua importância e a necessidade. O padre Tanqueray, do nosso livro-texto, já vai dizer que a penitência depois da oração é o meio mais eficaz de purificação da alma das faltas passadas e até mesmo de prevenção das futuras. Então já faz uma conexão direta. O mais importante, sem dúvida, a oração. O segundo, a penitência. Já de antemão vamos colocar uma aparente controvérsia que existe nas traduções bíblicas. Na Bíblia da Ave Maria, nós vamos encontrar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 2, a seguinte frase: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E esse mesmo versículo, na Bíblia de Jerusalém, nós vamos ler: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, uma diz: fazei penitência, a da Ave Maria, e a Bíblia de Jerusalém diz: arrependam-se. E assim, em outros locais também a palavra penitência, em traduções mais atuais, tem sido substituída pela palavra arrepender-se. Seria uma contradição? Eu me dei o trabalho de pesquisar um pouco e a gente chega à conclusão de que, primeiro, a origem da palavra arrepender-se, ela não é um momento só, ela é um processo contínuo. E esse processo contínuo leva a tomar atitudes de arrependimento e, por isso, ela engloba a penitência. Então, na verdade, arrepender e fazer penitência está tudo dentro de um único contexto. Os tradutores da Bíblia Ave Maria optaram por colocar o termo penitência, que é a resposta praticamente ao arrependimento. E os mais novos, pelo arrependimento, que é um ato, digamos assim, intelectual, de sentimento de arrependimento que precede o ato de penitência. Mas os dois não podem fugir do contexto. São as duas coisas que são englobadas no mesmo conceito. A penitência é, antes de tudo, um ato de justiça. Por quê? Porque ofendemos a Deus e, por isso, temos o dever de reparar o mal que fizemos. E a gente cumpre esse dever pela penitência. Vejam um exemplo que aconteceu na conversão de Zaqueu, no Evangelho de Lucas, versículo 8. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Então veja que Zaqueu, ao arrepender-se, converter-se, imediatamente quis reparar o mal que fez, devolvendo inclusive a mais do que tinha fraudado, se eventualmente tinha fraudado. E Jesus disse com essas palavras: hoje a salvação entrou aqui. Então não é simplesmente o ato de querer voltar-se para Jesus, mas o ato de reparar o passado e que se fundamenta a penitência. Com base nisso, o padre Tanqueray vai definir a penitência como uma virtude sobrenatural derivada da justiça, por ser o pecado uma ofensa a Deus,
e inclina o pecador a detestá-lo, a formar firme propósito de evitá-lo no futuro e de repará-lo. A penitência compreende 4 aspectos, né? O primeiro é a consciência de que o pecado é um mal e por isso detestá-lo, por isso ter aversão ao pecado. A segunda é um ato de tristeza, de contrição, que, digamos assim, afeta muito mais o nosso intelecto, o nosso sentimento, de tristeza e contrição por ter pecado e mais ainda, pela constatação de que os vestígios do pecado estão em nós, criou as nossas más inclinações. Continuamos tendenciosos a pecar se não lutarmos contra isso. No terceiro aspecto é uma resolução e um firme propósito de evitar o pecado, né? Fugindo das ocasiões que possam nos tentar e que nos possam fazer cair em pecado. E o quarto é justamente o que nós vimos falando, que é reconhecer o pecado como sendo um ato de justiça e determinar-se a reparar o pecado e expiar por sentimentos de pesar e obras de penitência. Então aqui de novo o sentimento de pesar e as obras de penitência. O pecado, na verdade, antes de tudo, uma desobediência, uma ofensa contra Deus. É um preferir a nós mesmos do que a vontade de Deus. Sabemos a vontade de Deus e, no entanto, preferimos o nosso prazer, a nossa satisfação pessoal. Vai dizer Santo Tomás que o pecado é um ato pelo qual nos afastamos de Deus, nosso fim último, apegando-nos livre e desordenadamente a algum bem criado. Então criamos um apego que nos traz algum tipo de satisfação, seja ela de ordem moral, seja ela de ordem material, e preferimos essa satisfação à vontade de Deus. Então, o pecado, em primeiro lugar, o pecado mortal é um mal, mas na realidade é o único mal que existe na face da terra, né? Porque todos os outros males são somente consequências do pecado mortal ou a punição pelo pecado. E o pecado venial deliberado, aquele que proposital, é um mal moral que em si, depois do pecado mortal, é o maior de todos os males. Sobre isso, como já falei, dá uma consultada na aula número 13 ou no nosso livro-texto. Sobre essa questão do pecado venial, ainda teremos um pouquinho mais a comentar, porque muitas vezes não se dá a importância devida ao pecado venial deliberado. O padre Tanqueray vai citar um texto de um padre chamado Lallemant, e esse padre vai dizer: a ruína das almas decorre da multiplicação dos pecados veniais. A consequência disso é a cegueira espiritual, a fraqueza, as quedas frequentes, o hábito de pecar, a insensibilidade, porque tão logo o apego a essas faltas concretiza-se, passamos a pecar sem o sentimento de que pecamos. Então, o pecado venial reiterado, quer dizer, a gente às vezes acaba, mas isso aqui é só pecado venial. Mas se assentimos nele e continuamos praticando, ele vai nos enfraquecendo, nos debilitando, tirando todo o nosso fervor, obscurecendo a nossa visão e, por fim, acabamos nem sentindo que estamos pecando e acabamos deslizando para o pecado mortal. Às vezes são tantos os comportamentos que a gente nem se dá conta que são pecados veniais. Vou fazer alguns exemplos para ver tantas coisas que fazemos, às vezes são pecados veniais e nem percebemos. Julgar, falar mal dos outros, utilizar palavrões, costume de reclamar, costume de murmurar, muita vaidade, idolatria do corpo, escutar músicas sensuais, assistir programas sensuais ou programas violentos, costume de mentir, costume de ficar irado, de elevar a voz, de ser grosseiro, principalmente dentro das famílias, de costume de vestir-se sem recato, costume de olhar para o corpo dos outros, né, principalmente o homem em relação às mulheres, apego excessivo aos bens materiais, comilanças, muita bebedeira, preguiças, etc, etc, etc. Tudo isso não um isoladamente, mas um conjunto de vários desses, consentidos e não sendo combatidos, vão fazendo-nos perder o fervor pelas coisas de Deus e acabamos entristecendo o espírito, como a Bíblia fala. Ou seja, perdendo todo o nosso fervor e acabamos caindo no pecado mortal. O pecado, na verdade, é uma injustiça para com Deus. Então essa é a primeira das razões de penitência. Por que é uma injustiça? Porque retira de Deus uma parte da glória que ele tem direito. A minha alma glorifica o Senhor, diz Nossa Senhora. Nós somos criados para a glória de Deus. E fazemos o contrário.
conspurcamos o nome de Deus porque nós, como criaturas, devemos reluzir a Deus e não o fazemos. Então, é como se furtássemos essa glória de Deus e por isso é uma injustiça. E assim, essa prática exige uma reparação, que é render a Deus a honra e a glória de que privamos a Deus. E como essa ofensa, no fundo, ela é infinita. Veja que quanto mais alguém nos ama, mais o nosso pecado contra ela é grave. Assim, às vezes um mesmo pecado, por exemplo, falar mal de uma pessoa qualquer, tem uma gravidade. Falar mal da própria mãe é muito grave, porque a nossa mãe nos ama muito. Então, pecar contra Deus que nos ama infinitamente é infinitamente culpável. Então, não existe reparação possível para esse pecado. Assim, essa reparação deveria ser infinita, mas a gente vai acabar fazendo dentro das nossas possibilidades e com a ajuda de Jesus, como já veremos. E por causa dessa infinitude, ou seja, que nunca termina, também estamos obrigados a reparar, ou seja, expiar esse pecado toda a extensão da nossa vida, durante toda a nossa vida, sem nunca parar, sem nunca cessar. E quanto mais graves tiver sido os nossos pecados, maior é o dever de reparação. Outra razão por que devemos fazer penitência decorre da nossa incorporação ao corpo místico de Cristo. Pelo batismo, como vimos já, nós somos incorporados a Cristo, somos membros do seu corpo místico e por isso, também já vimos, devemos procurar imitar Jesus. E o que Jesus fazia? Como diz em Isaías, o Senhor fazia recair sobre ele, Jesus, o castigo das faltas de todos nós. Jesus reparando o pecado, fazendo cair sobre ele o pecado dos outros. E Jesus então viveu uma vida de penitência, já se despojando de si como Deus, vindo ao mundo como pobre, despojado de tudo, dos bens materiais, desde o primeiro instante, desde a sua concepção até o Calvário, até a morte sangrenta na cruz. Diz Bossuet, filósofo e sacerdote, para ser o salvador do gênero humano, Jesus quis ser a vítima, mas a unidade do corpo místico faz com que, uma vez imolada a cabeça, Jesus, todos os membros, do mesmo modo, devem tornar-se hóstias vivas. Então devemos colaborar com Jesus nessa reparação do pecado, seja dos nossos irmãos. Então, vem o terceiro dever por que devemos fazer penitência, que é um dever de caridade. Ou seja, em decorrência dessa nossa incorporação em Cristo, também todos somos irmãos e devemos ser solidários uns com os outros, nos ajudar uns aos outros. E quem tem experiência sabe que as obras de expiação são o melhor meio para alcançar a conversão do pecador. É a afirmação do Padre Tanqueray e a prática mostra isso. E expiar o pecado através de penitência para os nossos irmãos é o maior bem que podemos fazer para eles. É de um proveito muito maior do que qualquer bem temporal. Já escutei, às vezes, eu ouvi falar, pelo menos, me trouxeram notícias de pessoas confiáveis, que uma vez um sacerdote disse, olha, se você não pegar o dinheiro do jejum e não der para um pobre, de nada valeu o jejum. Está absolutamente em desacordo isso com a doutrina da igreja, que o que vale realmente é o jejum e, como diz, é muito maior do que qualquer bem temporal, que só uma esmolazinha e um valor de uma refeição é muito pequeno com o sacrifício que você fez para reparar o pecado do irmão. Então, a caridade nos move a penitência. Não só caridade conosco mesmo, a caridade pelos irmãos. Ou seja, expiar o pecado dos nossos irmãos é praticar a caridade, é estar de acordo com a vontade de Deus. São Pio de Pietrelcina tem uma frase muito clara, ele diz assim, as almas custam sangue, ou seja, ele reparava os pecados com o sofrimento pessoal e às vezes sofria muito por certos pecadores graves. Custavam sangue para obter a conversão dos pecadores. Altíssima caridade. Agora, é claro que muitas vezes é difícil, a penitência é difícil. Então, para facilitar o cumprimento disso, é que a gente vai convidar Jesus penitente que vem viver em nós por meio do Espírito Santo. Então a penitência, ela deveria ser infinita, porque infinito é o pecado, mas também a reparação de Jesus é infinita. Então convidamos a Jesus a vir ser penitente conosco. Monsignor Ollier, da escola francesa do século XVII, vai dizer, com determinação, fervor e perseverança, peçamos ao Espírito Santo que nos conceda esse espírito de penitência, com a humilde confiança de sermos atendidos. Toda penitência exterior que não proceda do Espírito de Jesus Cristo não é real e verdadeira penitência. Então,
temos que convidar sim a Jesus a ser penitente conosco, e em nós e conosco. Bem, além da penitência, é claro que temos a nossa parte sentimental, o nosso intelectual de retorno a Deus. E esses sentimentos que também devem acompanhar a penitência. E quais são esses sentimentos? Nós vamos encontrá-los principalmente nos Salmos, e mais especificamente no Salmo 50. Então o primeiro deles é a lembrança constante e dolorosa dos meus pecados. No versículo 5 do Salmo 50 vai dizer: porque eu reconheço a minha culpa e o meu pecado está sempre diante de mim, diante da minha face. Então é o reconhecimento do pecado. O segundo sentimento é um desejo de ser puro, de ser purificado com o sangue de Jesus. No mesmo Salmo 50 vai dizer: lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Então é querer ser puro, querer se purificar, não querer pecar mais, né? O terceiro é um sentimento de humilhação, de confusão. O Salmo 68 vai dizer: a confusão cobre o meu rosto. Ou seja, sermos realmente envergonhados do que fizemos e constrangidos porque Deus nos deu tanto e nós ainda o ofendemos. Então, o sentimento de confusão que eles chamam, com sentimento de humilhação. Então, essas obras de penitências, por mais penosas que sejam, tornam-se mais fáceis quando trazemos conosco o pensamento de que estou fazendo tudo por amor a Deus e amor ao próximo. E que mais ainda? Que estou escapando do inferno ou escapando do purgatório, se a gente faz bastante penitência, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, eu já estaria lá no inferno. Por que tantas vezes pecamos, né? Partimos então para as obras de penitência que a doutrina estabelece. Quais são as obras de penitência? A primeira é aceitar, no início com resignação, depois de coração, até com certa alegria e por fim até com júbilo, todas as cruzes que Deus nos envia. Então Deus, na vontade de beneplácito, né, que Deus nos envia os sofrimentos que nos vêm no dia a dia, se oferecemos aquilo em penitência por nossos pecados, em reparação pelos nossos pecados, pecados dos nossos irmãos, é uma obra de penitência. O Concílio de Trento definiu que é uma grande prova do amor de Deus por nós, que Ele aceite a paciência com que suportamos os males temporais que nos inflige, como satisfação dos nossos pecados. Então o próprio concílio definiu que a aceitação dos sofrimentos que temos no dia a dia, que Deus nos permite que aconteça por nós, é uma graça de Deus que Ele aceite como satisfação dos nossos pecados. O segundo tópico de obra de penitência é que a penitência deve caminhar com o cumprimento dos deveres do Estado, ou seja, cumprir os deveres do nosso Estado, seja na família, no serviço, seja na vida religiosa, em sentimento de obediência, né? É também uma obra de penitência. Tem várias passagens na Bíblia que diz que a obediência é melhor que o sacrifício. E por quê? Na verdade, a penitência é sacrificar a vontade, a obediência, é sacrificar a vontade própria. Um dos sacrifícios mais difíceis, sacrificar a nossa vontade. Por isso ele vai dizer a obediência é melhor que o sacrifício, obviamente porque estou sacrificando a própria vontade, que é muito difícil. Além disso, em termos de obras de penitência, há algumas que são muito recomendadas na Sagrada Escritura, como o jejum e a esmola. Vou falar primeiro um pouquinho sobre a esmola, né? A esmola é uma obra de caridade e uma privação. Então, por causa dessas duas razões, ela tem grande eficácia. Dar esmolas. Não recusemos esmolas aos pobres. Não adianta pensar o que ele vai fazer com a esmola. A menos você tenha certeza absoluta, total e concreta que ele esteja mentindo, então talvez seja o caso. Ainda depende muito da situação. Mas uma vez dando esmola para um pobre, ele repetiu a esmola a segunda vez, eu falei outra vez você, ele me disse, eu como todos os dias. Se o pobre é drogado, se bebe ou não, se o mendigo é drogado ou não, a verdade é que ele também come. Então não sabemos se naquela hora ele quer comer, ou quer beber, ou quer se drogar. E não temos esse dever de ficar julgando. E no livro de Daniel vai dizer, agora lhe dou um conselho, pague os seus pecados com obras de justiça e os seus crimes socorrendo aos pobres. Então é uma obra reparadora, socorrer aos pobres, reparadora dos nossos pecados. E por fim vamos falar então do jejum. Já no Antigo Testamento era um dos grandes meios de expiação. Nós vamos ver isso lá no livro do Levítico, no capítulo 16, nos versículos 29 a 31. Mas também no Novo Testamento, nosso Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, dando-nos exemplo. Ele mostrou aos apóstolos
que lá em Mateus 17, que certos demônios só se expulsam pela oração e o jejum. E mais, lhes digo com certeza que quando ele está se referindo aos demônios, ele não quer dizer só os demônios, são todos os demônios, entre aspas, os pecados que não conseguimos vencer, as coisas mais graves que não conseguimos vencer, que precisamos nos socorrer do jejum associado à oração para poder vencer, para excluir esses demônios, vencer esses demônios, entre aspas, além de, claro, o próprio espírito maligno. A verdade é que também muitos pecados procedem direto ou indiretamente dos prazeres sensíveis, da alimentação, do excesso de comer, do excesso de beber. Por isso, nesse caso, não há melhor maneira de reparar do que privar-se do próprio alimento, porque isso ataca a raiz do mal. E quando idolatramos o corpo, ou seja, pela comida, pela bebida, idolatramos também pelo sexo. E uma coisa ajuda a outra, e também a preguiça. Então atacamos o jejum, vem todos os benefícios, tanto quanto a parte sensual, quanto a parte alimentar e até contra a preguiça. Nesse sentido, existe uma frase de Santo Agostinho que ele vai dizer: o jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa a névoa da concupiscência, amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. Vejam quantos benefícios Santo Agostinho relata advindos do jejum. E falando dos motivos que nos levam a jejuar, Santo Tomás vai citar 3 motivos principalmente, diz ele. Primeiro, para suprimir a concupiscência ou paixões desordenadas que estão arraigadas. O primeiro benefício, como eu falei, todas as concupiscências, todas as paixões arraigadas, o jejum beneficia. O segundo benefício, segundo Santo Tomás, é para dispor a alma a contemplar as realidades mais sublimes. É o mesmo que Santo Agostinho fala, né, que eleva a mente, abre a nossa mente para Deus, abre nossa alma para Deus. Pois nós temos, diz Santo Tomás, temos mais necessidade dessas realidades mais sublimes do que das coisas materiais. Então, é o segundo motivo que leva à penitência, segundo Santo Tomás. E o terceiro é em reparação dos pecados, como já repetimos, né? Ele vai dizer que a conversão não é simplesmente um gesto interior, mas envolve toda a nossa corporeidade. Ora, nós somos corpo e alma, nós não somos só alma, nem só corpo. Ambos devem participar do processo de conversão. Há uma frase do padre Garrigou Lagrange, que provavelmente citarei na aula seguinte novamente, que ele vai dizer: a oração sem mortificação é uma alma sem corpo, e a mortificação sem oração é um corpo sem alma. É como se faltasse alguma coisa, faltasse uma metade. Por isso que os 2 grandes pilares do progresso espiritual são a oração e a mortificação, o que se inclui dentro da mortificação a penitência. Ainda há muitos outros tipos de privações e mortificações voluntárias, além de jejum, de esmola e desses que nós citamos, que na verdade vamos passar a estudar praticamente a partir da aula seguinte, que a gente também se impõe para expiar os pecados e atacar a raiz do mal, as nossas más inclinações. E tudo isso será visto, inclusive no contexto dos pecados capitais, das paixões, será visto a partir da próxima aula, né? Não é à toa que Nossa Senhora, em todas as suas aparições, de La Salete, Lourdes, Fátima, Medjugorje, Quiberro, que também já é aprovado pela Igreja, sempre fala 2 palavras-chave, né? Penitência e oração. Por causa disso mesmo, são 2 pilares. E ela pede isso, e isso nos faz abrir para Deus, nos faz melhorar muito, nos faz progredir, nos faz atrair a graça de Deus cada vez mais forte para nós e nos atacar cada vez mais de frente os pecados, cada vez mais nos enchendo de graça, cada vez Deus vai nos elevando, dando força para continuar. É isso que tínhamos hoje para comentar. Agradecemos a atenção de todos, que Deus abençoe, que Nossa Senhora os proteja. Muito obrigado.